Hoje nós vamos falar sobre expectativas. No áudio passado nós falamos sobre a infância, o crítico interno. Vivemos internamente certos limites que têm a ver com ideias, crenças, valores de nossa própria família. Vozes que criam, por vezes, um ataque interior. Existem leis psíquicas que ordenam a nossa intimidade. Algumas experiências que nós vivemos ficam dentro de nós como vozes. Elas vêm como nos atacar. É uma parte que está brigando, um exército violento, como se eu não pudesse ser, por exemplo, egoísta, inseguro, frágil. Há muitas pessoas que colocam: não, eu tenho que ser forte o tempo todo. Eu não posso errar. Eu não posso ser vulnerável. Elas vivem sob uma pressão interna a partir de pressões externas, muitas vezes. Mas, na grande maioria das vezes, essa pressão é inconsciente, porque ela provém, como nós já vimos no áudio anterior, ela provém de crenças familiares, ela provém de não termos sido olhados, compreendidos, ouvidos, validados na nossa infância. Esse crítico, ele vem sempre querendo destruir. Ele não dá espaço para que algo novo possa brotar de dentro de nós mesmos. Então nós ficamos presos nesta armadilha e seguimos a vida desde a infância com esses sentimentos entorpecidos dentro de nós. E, chegando na fase adulta, o que acontece? Nós vamos criar expectativas que as pessoas com as quais nós vamos ter relacionamentos, amizades, seja no trabalho, seja na família, seja no cotidiano, essas pessoas vão atender aquela falta de atenção, aquela falta de amor, aquela falta de carinho. Portanto, nós, quando falamos de expectativas, nós não estamos olhando para a realidade, não estamos olhando para o aqui, para o agora, para o presente. Expectativas, geralmente, a pessoa está presa em experiências do passado, que ela provavelmente idealizou, ou ainda hoje não se conforma com a história que teve e gostaria de mudar a sua própria história. E neste posicionamento, neste comportamento, nessas ações, a pessoa causa sofrimento interior. Ela própria causa uma grande armadilha interna para ela. Além do passado, as expectativas também elas aparecem quando, ao contrário, pessoas ficam olhando para o futuro. Sofrem também, porque ficam imaginando que no futuro elas serão felizes. E aí vem aquelas ideias. Se eu tiver um excelente emprego com ótimo salário, eu serei feliz. Ou, se eu tiver um casamento muito bom,
um homem que me proporcione todos os meus sonhos e desejos, eu serei feliz. Ou alguém com certeza vai aparecer para resolver todos os meus problemas. Percebem? Esses exemplos mostram de pessoas que vivem uma fantasia que nós chamamos a fantasia infantil, né? Da realidade dos fatos que ocorreram no passado ou de ideais que aquela criança esperava dos seus próprios pais e não conseguiu. Então, como nós podemos olhar para essas expectativas? Em primeiro lugar, nós temos que olhar para elas entendendo que nós temos que aceitar o que não aconteceu como nós gostaríamos no passado e não continuar com essas ilusões para o futuro. A felicidade, em primeiro lugar, é um movimento interior que a própria pessoa necessita olhar para dentro, se voltar para dentro de si e entender, em primeiro lugar, que tudo vai começar a se movimentar quando a própria pessoa fizer um movimento para uma nova caminhada. E o que eu quero dizer com isso? Não ficar preso no que depende dos outros. Não sofrer esperando que um terceiro vá proporcionar o que ela não teve na infância. Na verdade, ela própria tem que aprender a se amar, a se respeitar, a se valorizar. Nós temos que aprender a parar de sofrer, não ficar preso nesta armadilha, nessas falas críticas que ouvimos na infância, que atrapalham muito a nossa vida. Por vezes, temos que sair desse lugar de onipotência, que é uma fantasia infantil, e nos colocarmos num lugar de pequenos, de pessoas comuns. E o que eu quero dizer com pessoas comuns e pequenos? Não ter expectativas em relação ao externo. Quando nós assumimos uma postura, um movimento adulto, nós começamos a olhar para nós entendendo que eu sou responsável pela minha vida. Eu hoje sou adulta. Se eu não tive lá atrás, eu posso começar a me movimentar para entender o que se passa dentro de mim. E aí começar uma percepção, mas uma percepção não do externo, e sim desse movimento interno próprio. Você pode começar fazendo algumas perguntas, por exemplo. O que eu desprezo em mim mesmo? O que é inaceitável a meu respeito? Talvez essas perguntas estejam muito ligadas a crenças familiares. Alguma fala trazida pela mãe, pelo pai, por algum outro familiar. Ou então ainda um exemplo. Eu preciso ser muito forte. Eu não admito ser fraca. Não admito ser vulnerável. Eu não admito sequer mostrar ao outro que sou inseguro ou insegura. Não admito sentir raiva. Veja só, a raiva é um sentimento
tão natural quanto o amor. Aliás, amor e ódio são facetas da mesma moeda. O ódio está ligado àquele sentimento daquela criança que não sentiu o afeto, não sentiu o carinho, a preocupação, um olhar terno na sua própria infância. Ao contrário, se ela começa a desenvolver autoestima, se ela começa a se perceber nessas cobranças internas, nessa forma às vezes agressiva de lidar consigo própria, ela pode ser autêntica. E o que é a autenticidade do ser? É ser verdadeiro consigo próprio, não se enganar, ser congruente consigo, porque tudo fica registrado internamente. Então você pode sim admitir, sim, eu sou uma pessoa comum. Sim, eu estou me sentindo vulnerável agora. Existe uma parte em mim que está vulnerável neste momento. Existe uma parte em mim que é insegura. Existe uma parte em mim que sente raiva agora. Nós vamos criando essas verdades mentirosas dentro de nós, que nós somos tudo isso e somos numa totalidade. Não, é simplesmente uma parte. Só que essa parte nos pertence. E para que nós consigamos avançar, o que nós precisamos fazer? Acolher essas partes. Aí nós podemos fazer outras perguntas. O que é isso que me aperta tanto? Que sensação é essa que eu sinto agora no meu peito? O que é isso que me faz chorar de vez em quando? O que é isso que eu desprezo em mim? Por que, por vezes, eu me odeio? Nós temos que olhar para todas essas partes sofridas em nós. Enquanto nós não admitirmos que nós temos todos esses sentimentos internos, não conseguiremos desenvolver uma autoestima, um auto-amor. O trabalho de auto-amor passa pela capacidade de nós desenvolvermos o quanto possivelmente eu me odeio. Portanto, precisamos primeiro reconhecer, sim, tem uma parte aqui que não está muito satisfeita comigo, e essa parte é minha. Então, eu acolho essa parte que ainda sente que eu própria não me respeito, não me amo. E à medida que eu vou acolhendo todos esses sentimentos, as minhas expectativas em relação ao passado e ao futuro vão se dissipando. Aprender a sofrer é algo que precisamos fazer, não tem outra saída. A vida é ganhar e perder. Não existe só ganhar. Temos que olhar para as possibilidades que tenho no presente e fazer escolhas, tomar atitudes, se posicionar na vida e para a vida. Tomar a vida tal qual ela é, como ela se apresenta. Não esperar que pessoas outras sejam as responsáveis pela nossa vida. Precisamos
ampliar nossos olhares para algo maior, para o cosmos, para o universo, para a natureza, para Deus. Cada um tem a sua forma de chamar essa força que existe neste universo. Valorizar o que eu já tenho e ver o que mais eu preciso ainda desenvolver. Isso é olhar para a realidade. Fazer o que eu preciso para ter saúde, cuidar da minha saúde. Se estou com sobrepeso, cuidar da minha saúde, fazendo uma dieta, uma alimentação mais leve, mais natural. E não só o que eu gosto de comer, porque é gostoso. Ver o mundo através de outra perspectiva, sabendo que eu sou o único responsável pela minha vida. Sair daquele lugar de vítima, porque a vítima vive na escassez. Ir para o lugar de responsabilidade, porque aí sim a abundância plena chega à nossa vida. Prosperidade, abundância tem a ver com responsabilidade, com o pagar o preço que a vida pede. E aí eu te pergunto, onde está a sua energia agora? Onde está a sua atenção para a sua vida e para você neste exato momento, no aqui e agora? É essa atenção plena, é essa consciência plena que nós temos trazido aqui neste canal que vai fazer com que você prospere, que vai fazer com que você se sinta com autoestima, com autorresponsabilidade, tendo as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. Onde está o seu foco agora? O que você está fazendo para mudar isso tudo? O importante é você entender que tudo depende de você. Mais do que isso, é preciso sentir. O sentir é o maior dos sentimentos que nós temos para olhar para as nossas dores. Os sentimentos da infância, se forem olhados com cuidado e aceitação, podem mudar toda a forma como você se relaciona com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, esposa, com seu marido, mulher. O sentir é que vai conectar o passado com todas as suas experiências. O sentir, eu sei que trazem aflições muitas vezes, porque no sentir as dores, naturalmente as resistências também se apresentam. E se apresentam por quê? Porque queremos controlar a vida, queremos mudar algo que não podemos mudar. Só que tem um lado que grita por mudança. O movimento é natural para crescermos de todas as formas, intelectualmente, materialmente e espiritualmente, principalmente. Suportar esse processo, num processo psicoterapêutico, para um desenvolvimento deste processo é inevitável. Sentir é um caminho novo que hoje, no meu trabalho de focalização, nós podemos usar para esse desenvolvimento mais pleno, mais leve de aceitação, tanto das suas dores
de acolhimento. O sentir, ele é atemporal, não importa quando aconteceu. Se nós abrirmos caminhos no presente, no aqui e no agora, principalmente com esta metodologia da focalização, podemos acessar esses sentimentos que vivemos em diferentes etapas de nossas vidas. O que cria barreiras sempre é o intelectual, a mente. No afeto, no sentir, não há barreiras. Quando nós nos colocamos junto aos nossos sentimentos, nós nos conectamos com tudo que foi vivido em nossa vida. Essa dimensão implícita inconsciente que a focalização trabalha é com essa dimensão implícita no aqui e agora que nós podemos fazer essa virada de parar de criar expectativas, achando que o externo vai resolver as nossas questões, quando os desafios que nós estamos sendo chamados têm a ver com tornar-se adultos, adultecer. Adultecer é eu tomo as rédeas da minha vida a partir de agora, aqui e agora, neste momento. Eu sou o único, a única responsável pela minha vida e pela minha história, a partir de aqui e agora. Esse é o presente que a vida espera de mim. Muito obrigada, até o próximo episódio.